Intervalo melódico. O que é intervalo melódico? Quais são as suas características, né? Qual o seu objetivo na composição do seu solo? Então, neste vídeo você vai aprender de forma bem prática o que é o intervalo melódico. Vamos lá! Intervalo melódico. O intervalo melódico ele vai servir tanto para composição tradicional, compor temas, para improvisar, compor o seu solo, principalmente, né, é o que eu falo aqui. Então, vamos entender a questão do intervalo, né, para também nesse processo da construção de solo, como entender isso. Mas ele é muito importante, o intervalo, que você consegue montar qualquer tipo de estrutura harmônica também. Ele é a base para a harmonia, ele é a base para a composição, ok? O intervalo. Então, vamos entender aqui o intervalo, tá certo? Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, começando na nota inicial de Dó. O que é o intervalo? De uma forma bem simples. Intervalo é a distância de uma nota para outra. Esse é o seguinte, né? É o que quer dizer intervalo. É a distância entre duas notas. Essa distância pode ter de tom ou de semitom ou de mais tom. Mas vamos lá com calma. O que é o tom? Vamos entender o tom. O semitom. O semitom ele é a menor distância entre duas notas, né? Por exemplo, o Dó e o Ré aqui, se a gente observar, tem um Dó sustenido no meio, né? Dó sustenido e Ré. Então, a menor distância não é do Dó para o Ré, é do Dó para o Dó sustenido, ou o Ré bemol, né? Que dá no meio, descendo é o Ré bemol. Então, nós temos aqui meio tom ou semitom. Ou seja, semitom é a menor distância entre duas notas. Então, de Dó para o Dó sustenido é meio tom. Agora, de Dó sustenido é meio tom, olha só, de Dó sustenido para o Ré, tem alguma nota no meio? Não tem nota no meio, então é outro semitom. Eu costumo dizer ligação direta entre duas notas. Se é ligação direta entre duas notas, nós temos meio tom. Tá? Então, de Dó para o Dó sustenido é meio tom. Ó, do Ré para o Ré sustenido, né, ou Mi bemol, é meio tom. Olha só, ligação direta, não tem nenhuma nota no meio. Do Ré para o Mi, não é meio tom. Nós temos uma notinha no meio, o Ré sustenido. Então, meio. Com mais meio, vamos ter o que? Um tom. Tá certo? Então, nós temos aqui um tom. O que é um tom? É a soma de dois semitons. Então, do Dó, falando agora, trabalhando a partir do Dó, o Dó vai ser nossa escala. Então vamos trabalhar na escala de Dó maior. Então nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A escala de Dó maior. O Ré é o segundo grau. Então esse segundo grau, nós chamamos de segundo grau maior, porque é um tom. Então no intervalo de um tom, nós podemos dizer que é uma segunda maior. Então Ré é uma segunda maior de Dó. Se eu tenho Ré bemol, vai ser uma segunda menor, tá certo? Então segunda maior, segunda menor. Do Dó, do Ré para o Mi então é uma terça maior de Dó. Por que uma terça maior? Porque nós temos dois tons inteiros, tom e tom. Então nós temos aí o terceiro grau, terça maior. Se eu tenho o Ré bemol, vai ter a terça, olha o nome, desculpa, o Mi bemol vai ser a terça menor. Por causa na teoria, o Mi menor, ou Mi bemol, né? Terça menor. Se eu tenho Ré, agora o Ré sustenido, teoricamente, vai ser a segunda aumentada. O Ré é o segundo grau, se eu tenho Ré sustenido, teoricamente é o segundo grau, mas na prática é o segundo grau aumentado, né? Então, esse segundo grau aumentado com a terça menor é a mesma coisa, vai soar a mesma coisa. Junto com o Dó, vai soar uma terça menor, viu? Uma terça menor, não vai soar uma segunda aumentada. Aqui soa uma segunda menor. Teoricamente, se for Ré sustenido, é uma segunda aumentada. Pela definição do som, não falamos segunda, porque não reflete uma segunda aumentada, reflete uma terça menor, que é a característica do acorde menor. Então, do Dó para o Mi é uma terça maior, Dó para o Mi bemol, terça menor.
Para o Ré, uma segunda maior. Ré sustenido, uma segunda aumentada. O Fá é o quarto grau. Esse quarto grau não é nem maior nem menor, a gente chama de justo, né? Uma quarta justa. Porque se eu descer vai virar uma terça ou vai virar uma quarta diminuta, Fá bemol. Uma quarta diminuta, não é uma quarta menor, chama uma quarta diminuta. O Fá sustenido é uma quarta aumentada, né? Ó, Fá é uma quarta justa. Então, Fá sustenido vai virar uma quarta aumentada. Agora, a justa vai ficar diminuto. Se eu falo Fá é Fá bemol, nós temos uma quarta diminuta. Que maiores, nós vamos ver aqui, segunda, né? Terça e sextas e sétima. Então, tem uma quarta justa, Fá. Se for Fá bemol, uma quarta diminuta. Se for Fá sustenido, uma quarta aumentada. Então, essa quarta aumentada, vamos relacionar em tons. Quantos tons que tem uma quarta aumentada? Tem 1 tom, 2 tons, 3 tons. Esse intervalo de 3 tons chamamos de trítono. Esse é o famoso trítono. Intervalo de 3 tons. É a base aí da harmonia tonal, né? É o pilar da harmonia tonal. Isso aí é um assunto mais questão de harmonia. Então você tem aqui o trítono, né? 3 tons, quarta aumentada. O Sol é uma quinta justa. Então nós temos uma quarta justa e uma quinta justa. Se eu pego esse Sol em relação ao Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, quinta justa. Se eu pego esse Sol, desço ele, Sol bemol, vai virar uma quinta diminuta. Uma quinta menor, quinta diminuta. Sol bemol. Se eu pego essa quinta justa e elevo meio tom, vamos ter o quê? Uma quinta aumentada. Certo? Quinta justa, quinta diminuta, quinta aumentada. O Lá é uma sexta maior. Em relação ao Dó, é uma sexta maior. Tá certo? Se eu pego esse Lá, desço aqui, Lá bemol, vai virar uma sexta menor. Observe que Lá bemol é a mesma coisa que Sol sustenido. Mas teoricamente, se eu estou falando de Lá, vai soar a mesma coisa. Que é a quinta aumentada. Mas estou falando, teoricamente, na partitura você vê Lá bemol, então é sexta menor. Tá certo? Se for Sol sustenido, é a quinta aumentada. Sexta maior. O Lá sustenido, então vai ser uma sexta aumentada. Se for Lá sustenido. Mas geralmente nós chamamos aqui de Si bemol, tá? Porque nós temos agora o Si, que é o Lá sustenido sexta aumentada, né? Nós temos aqui o Si é sétima maior, em relação ao Dó é a sétima maior. Se eu pego esse Si desço bemol, Si bemol, vai virar uma sétima menor. Se é Si bemol, é sétima menor. Se é Lá sustenido, é uma sexta aumentada. Agora, se eu pego esse Si bemol, desço ele mais um bemol, ou seja, dobrado bemol, Si dobrado bemol, em relação ao Dó, vai virar uma sétima diminuta. Só que essa sétima diminuta, essa vai funcionar se eu tiver a tríade diminuta. Fora isso, soa mais um intervalo de sexta maior. Agora, aqui já me soa uma sétima diminuta. E o Dó é uma oitava, né? Que é o próprio Dó. Então, essa é a base para você construir, você entender o seu solo, como você vai montar. Eu quero começar pela nona, né? Partindo aqui do Dó, do Ré aqui é uma nona, posso dizer. Eu tenho um acorde com sétima maior, vou começar pela nona. Eu sei que a nona é essa aqui. A segunda é a mesma coisa que nona, ó. Primeira, oitava. Depois da oitava é uma nona maior. Se eu tenho um Ré bemol, é uma nona menor, né? Um Dó com sétima maior e nona. Se eu tenho o Fá aqui, ó, décima, né? Nona, décima e décima primeira. Fá com Sol com Dó com décima primeira. Eu tiro esse Mi aqui, eu tiro o Si. Posso botar a sétima menor. Aí a missão é um acorde sus. Dó, ou seja, sus com a terça aqui, no caso que é o Mi, suspensa. Um acorde sus, né? Sus 4. No caso, vamos jogar aí, podemos com a sétima e décima primeira, né? Que é a mesma coisa que a décima primeira, a 4, ó. Nona, décima, décima primeira.
Nós temos o Sol, que é 12ª. Nós temos o Lá, que é 13ª. No caso, é a mesma coisa que com acorde com a sétima maior, vai virar uma sexta. Se eu tenho uma sétima menor, ele já me soa uma 13ª, que é tensão, nesse acorde dominante. Né? Se eu tenho aqui uma quarta aumentada, ó, 11ª aumentada, já me soa o quê? Um quarto aumentado, um acorde lídio. Né? Se eu tenho, pode ser um lídio B7, sobre esse acorde uma B7 e com 11ª aumentada. Ok? Se eu tenho um acorde com 7 aumentada, uma sétima menor aqui, eu posso ter uma quinta aumentada nesse acorde. Eu já sei que Sol é a quinta aumentada. Posso ter uma 13ª, como falamos, né? Eu posso acrescentar uma nona. Olha esse som. Interessante. Então eu já tenho aqui a 11ª aumentada, que é a mesma coisa que quarta, né? Eu tenho uma 13ª. Eu posso ter uma 13ª menor no acorde dominante. Com essa 11ª aumentada, 13ª menor, eu posso ter uma nona menor. Olha que interessante. Olha a estrutura. Então, você já começa a questão harmonicamente, melodicamente, dá para você entender e estruturar toda a melodia, todo o seu solo com esse conhecimento intervalar. Por isso que é fundamental, tá certo? Então, fazendo um resumo aqui, nós temos uma escala de Dó. Isso vai funcionar para outras tonalidades, qualquer tonalidade. Por exemplo, então eu tenho aqui a escala de Dó maior. É tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ah, faz a escala de Fá. Eu vou seguir a mesma estratégia. Tom, tom, semitom, lembra? É a menor distância, semitom, tom, tom, tom e semitom. Então eu tenho primeiro grau, segundo, terceiro grau maior, quarto grau, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava. Nona, 11ª, décima primeira de Fá, 11ª aumentada de Fá, quinta justa de Fá, quinta aumentada de Fá, Dó bemol, quinta diminuta de Fá, Ré, sexta maior de Fá, Ré bemol, sexta menor de Fá. Tá? Eu quero a escala de Mi bemol, vamos seguir essa mesma estratégia. Começando de Mi bemol, tom, tom, meio tom, 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 meio tom. Então, Dó primeiro grau, Mi bemol primeiro grau, o Fá é o segundo, o Sol é o terceiro grau, Lá bemol é a quarta justa, Lá natural aqui, ó, é aqui quarta aumentada, Si bemol é a quinta justa, né? Si natural é a quinta aumentada, o Dó é uma sexta maior, Dó bemol é uma sexta menor, o Ré é a sétima maior, e o Ré bemol é a sétima menor. E assim vai para todas as tonalidades, tá certo? Então, em relação ao Dó, em escala de Dó, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e fundamental. Segunda maior, segunda menor, segunda maior, segunda aumentada, terça maior, terça menor, quarta justa, quarta aumentada, quinta justa, quinta diminuta, quinta justa, quinta aumentada, sexta maior, sexta menor, sétima menor, ó, sexta, né? Se for Lá sustenido, vamos esquecer Lá sustenido, vamos para Si bemol, sétima menor e sétima maior e oitava, nona, décima, décima primeira aumentada, décima segunda, vai só a mesma coisa que quinta, e décima terceira, a sexta, décima terceira bemol, sexta menor, ou décima terceira, né, menor, em relação aqui a essa oitava, tá certo? Então, esse é o conceito do intervalo para você estruturar aí com mais consciência o seu solo.